Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando com vocês mais uma vez. Aqui eu tenho o esquema elétrico de um conversor LED. O que é um conversor LED? É um conversor DC-DC, é uma fonte que fornece tensão para alimentar os barramentos de LED de um determinado televisor LCD. Os televisores LCD possuem uma tela que não acende. Vocês sabem que o display LCD ele apenas controla a passagem de luz. As TVs LCDs mais antigas tinham como iluminação traseira do display um conjunto de lâmpadas fluorescentes. Depois passaram a utilizar conjuntos de LEDs de alto brilho. Então, esses LEDs são alimentados por um conversor DC-DC chamado conversor LED. Aqui eu tenho um conversor LED que vai alimentar o barramento e ele faz parte da fonte BN44704E, que é utilizado em alguns televisores da Samsung, como por exemplo a UN 50J 5300, 50J 5500. Então tem vários modelos que utilizam essa mesma fonte. E nessa fonte a gente tem o conversor LED também. Então nessa aula aqui eu vou focar com vocês apenas o funcionamento desse conversor. Na próxima aula, eu vou mostrar como é que funciona os controles de brilho desse conversor DC-DC. E na última aula, que vai ser só para membros, eu vou dar uma passada sobre o roteiro para conserto desse conversor. Tá bom, pessoal? Então, em duas aulas abertas, a gente vai falar sobre esse conversor DC-DC da Samsung, né? Um conversor LED, que alimenta o barramento de LED. Pessoal, começando, aqui nós temos duas tensões de alimentação nesse conversor. Tem uma tensão aqui de 330 volts ou 332. Essa tensão alta que vai alimentar o barramento dos LEDs através de um MOSFET chaveador. E nós temos a tensão LED VCC, uma tensão baixa, que vai alimentar o gerador de PWM que vai controlar o funcionamento desse MOSFET. Pessoal, qual é a filosofia do controle de brilho do backlight dos televisores LED? Se você pegar um LED, ligar numa bateria com resistor em série, o LED vai acender e vai circular uma corrente por ele. O LED estando aceso, vamos supor que a corrente que circula por ele seja 10 miliamperes, tá? Então você vai ter uma corrente mínima, uma corrente máxima e uma corrente média. Como o LED está ligado diretamente na bateria, então nós vamos ter uma corrente mínima de 10 miliamperes, uma corrente máxima de 10 miliamperes e uma corrente média de 10 miliamperes, a mesma corrente. Agora, se você colocar uma chavinha em série, se você ligar e desligar a chavinha no mesmo intervalo de tempo, então quando a chavinha está desligada, a corrente mínima 0, a chavinha ligada, a corrente máxima 10 e a média da corrente é 5, porque você manteve a chave ligada e desligada pelo mesmo intervalo de tempo. Se você mantiver mais tempo a chave ligada, por exemplo, 80% do tempo, então você vai ter corrente mínima 0, corrente máxima 10, corrente média 2. Aliás, corrente média 8. Você manteve 80% do tempo a chave ligada. Se você mantiver a chave ligada por pouco tempo, por exemplo, 20%, você vai ter corrente mínima 0, corrente máxima 10 e corrente média 2. Então é dessa forma que os televisores controlam o barramento dos LEDs, ligando e desligando esses LEDs por tempos diferenciados, de modo que você vai enxergar um brilho mais forte ou mais fraco. Quanto mais tempo os LEDs ficarem ligados, maior vai ser o brilho do barramento. Quanto menos tempo, menor vai ser o brilho. Então, basicamente, o controle de brilho é por liga e desliga. É claro que os circuitos que vão ligar e desligar os barramentos vão fazer isso dezenas ou centenas de milhares de vezes por segundo. Mas esse conversor LED é um pouquinho diferente. Ele controla a corrente que vai passar pelos LEDs, pelo chaveamento do MOSFET e através de uma bobina, um indutor. Tá? Então, em série com barramento, a gente vai ter um indutor. Então, na verdade, esse circuito conversor LED utiliza um modelo de fonte buck, uma fonte step down, né? Um conversor step down, que diminui a tensão de 330 para uns valores menores para alimentar o backlight. No caso aqui, o backlight está aqui conectado nesse ponto. Aqui a gente tem o conector CNL802. Eu vou mostrar para vocês aqui com algum detalhe. Bem aqui, ó, vocês podem observar
que nós temos 3 barramentos de LED, 1 mais e 1 menos, 2 mais, 2 menos, 3 mais, 3 menos. Eles estão em série. Então observem que aqui vem a tensão de 330 volts, ela vai entrar aqui nos barramentos, vai sair por aqui, vai passar por aqui, ó, por essa bobina de 3 mA, pelo MOSFET e por esse resistor de 1 ohm. Então esse é o caminho da corrente que vai percorrer os LEDs quando o MOSFET está ligado. Quando o MOSFET está conduzindo, a corrente vai circular pelo barramento, pelo resistor de 1 ohm, pela bobina, pelo transistor e por esse resistor. Agora, detalhe, quando esse transistor liga, ele entra em condução, essa bobina aqui inicialmente ela vai estar desligada e ela vai ter um terminal indo para o terra diretamente. Ela vai criar uma força contra-eletromotriz, então a corrente por ela vai começar a crescer, vai começar a subir, vai subir a corrente e, consequentemente, a corrente pelos LEDs vai aumentar também, os LEDs vão começar a brilhar mais. Só que, ao mesmo tempo, nós vamos ter uma tensão no terminal desse resistor aqui, ó, que vai subindo também. À medida que a corrente na bobina, nos LEDs e no resistor vai subindo, a tensão no pino 1 desse integrado vai subindo também. No pino 8 desse integrado, a gente tem essa marcação LD, que significa Linear Dimmer. É um controle de brilho. A gente vai ter um valor fixo aqui. Quando a tensão do pino 1 chegar no mesmo valor do pino 8, o CI vai comparar internamente os dois, o pino 1 e o pino 8. Quando as duas tensões forem iguais, o pino 4 desliga e o MOSFET desliga. Quando o MOSFET desliga, o campo magnético dessa bobina, a energia que ela havia armazenado vai encolher e vai gerar uma tensão positiva desse lado aqui, ó. Essa tensão positiva vai nesse diodo que está entre o transistor e a bobina e a linha de mais B. Do outro lado da bobina tem um capacitor que vai para a linha de mais B. Esse capacitor aqui é um snubber, tá? Depois eu explico para vocês com mais detalhes. Então eu vou ter uma tensão positiva aqui que vai fazer esse diodo conduzir, vai circular uma outra corrente pelo backlight, pela bobina, e aí o circuito vai ser esse aqui, ó. Obviamente, a energia da bobina vai acabando. Enquanto o MOSFET está cortado, a energia da bobina vai acabando e a corrente pelos LEDs vai diminuindo. Chega um certo tempo que depende dos componentes, principalmente ligados aqui no pino 5 do CI, que o MOSFET vai ligar de novo, o pino 4 vai ligar de novo o MOSFET. Daí a corrente vai voltar a circular pelo backlight, pelo MOSFET, e vai subir a tensão aqui no resistor, nesse resistor. Subindo a tensão, quando ela igualar o pino 8, o pino 4 desliga, o MOSFET corta, o campo magnético encolhe, gera tensão positiva, conduz o diodo, e aí a gente vai ter a corrente de descarga da bobina, tá? E aí a gente vai ter uma corrente que vai diminuindo até o MOSFET voltar a funcionar, tá? Pode parecer meio esquisitinho esse circuito. Ah, tem uns detalhes. Esse capacitor aqui, ele é um capacitor que elimina os ruídos gerados pelo chaveamento do diodo. Quando o diodo corta e conduz, ele gera ruído. Esse capacitor elimina o ruído. Então, pessoal, eu fiz esse circuito aqui no Faustad, num simulador de circuito bem bacana. Ele tá aqui, ó. Aqui é a alimentação. Aqui eu pus 100 volts, mas lá é 330. O funcionamento é o mesmo. Eu coloquei esses dois LEDs aqui, ó, representando o backlight, o resistor de 1 ohm, a bobina, o MOSFET, o resistor de 1 ohm de novo. Entre o MOSFET e a bobina, o diodo na linha de mais B, e do outro lado da bobina o capacitor que vai na linha de mais B, tá? Então, quando o MOSFET liga, vai circular corrente pelo backlight, pelos LEDs, pelo resistor, pela bobina, pelo MOSFET e por esse resistor, e a tensão nele vai subindo. Quando o MOSFET cortar, o campo magnético da bobina vai encolher, vai gerar uma tensão positiva aqui, vai fazer o diodo conduzir e a corrente vai circular por aqui, ó, por esse caminho aqui que eu estou destacando, enquanto está desligado. Quando ele voltar a conduzir, a corrente vai voltar para o caminho original, tá? Então nós temos uma corrente que cresce na bobina quando o transistor conduz, e nós temos uma corrente que encolhe na bobina quando o MOSFET está cortado e aí esse diodo aqui está conduzindo. Aqui eu coloquei uma porta E
A gente vai entender por que tem essa porta aí aqui na próxima aula, tá, pessoal? Mas de início, essa porta aí aqui não vai impedir o acionamento desse MOSFET, tá bom? Vamos ver como é que funciona? Então aqui eu vou aplicar um sinal de 1 kHz, uma onda quadrada, no gate do MOSFET para ele conduzir e cortar. Vamos ver? Aqui eu tenho a forma de onda que a gente vai ter passando aqui pelos LEDs. E aqui embaixo a tensão que a gente vai obter nesse resistor. Então observem que num determinado instante, quando o transistor conduz, a corrente vai passar por ele, ó, pela bobina. Quando ele corta, a corrente vai passar pelo diodo. Ó. Eu vou diminuir a simulação para vocês entenderem melhor aqui, ó, diminuir a velocidade. Ó, então vamos lá. O transistor vai conduzir, MOSFET. Ó, conduziu o MOSFET, a bobina armazenando energia, acendendo o LED. Quando o MOSFET cortar, o diodo entra em condução e a energia da bobina vai acender o LED via diodo. Só que aí a corrente vai diminuindo, olha lá. Diminuindo, aí o transistor começa de novo. Olha aqui, ó. O que está de verde aqui é a tensão, o que está de amarelo aqui é a corrente. Então a corrente aqui sobe, atinge o valor máximo, depois ela desce. Sobe, desce, sobe, desce. E assim vai, tá? Então, o valor mínimo da corrente aqui é de zero praticamente. Essa linha aqui representa o zero, zero. E o máximo chega a 918 mA. Então a gente vai ter uma média aqui, ó. A gente vai ter uma média um pouco acima de 600, 500, 600 miliamperes aqui, ó. Uma média de mais ou menos 600 miliamperes, mais ou menos por aqui, ó. Aonde está a tensão, tá vendo? Então a gente vai ter uma média por aqui, mais ou menos, ó. Vai ter uma média por aqui. Inclusive a tensão máxima do circuito, dos LEDs, é 2.2. E a tensão média é 2.19. Tá? Então, ó, o que está amarelo é a corrente, o que está em verde é a tensão. E essa aqui é a tensão que cai no resistor, tá vendo? Então, observe que o resistor aqui é o MOSFET conduzindo aquele cortado, ó. Conduzindo, cortado, e aqui embaixo a gente tem a soma desses dois sinais aqui, ó. Esse aqui é o tempo que o MOSFET está conduzindo, ó. Que a gente tem a corrente subindo na bobina. Quando o transistor corta, a corrente desce. Tá? Muito bem. Agora, pessoal, vamos supor que a gente vai aumentar o ciclo ativo. Vai fazer o transistor conduzir mais tempo. Vamos colocar o ciclo ativo 80%. Ligando aqui. Olha aqui, ó. Transistor conduzindo bastante tempo agora. O diodo pouco tempo. Transistor bastante tempo. O diodo pouco tempo. Então percebam que a média de corrente aumentou, porque a corrente não começa mais do zero, ela começa, ó, agora a corrente começa aqui embaixo, começa aqui na faixa dos 560 miliamperes e vai até 900. Então agora a gente tem uma média de corrente maior pelos LEDs, tá vendo? Vocês lembram que antes a corrente começava aqui no zero, agora não, agora a corrente começa aqui em cima, tá? É mais ou menos o seguinte. Se você tem uma corrente que começa em 2 e vai até 10, você tem uma média de 6. Se você tem uma corrente, desde que ela seja quadrada, tá, pessoal? Se você tem uma corrente, ou triângulo, né? Se você tem uma corrente que começa em 8 e termina em 10, a média é 9. Então, quanto mais alta a corrente começa, maior, quanto mais próxima a corrente mínima e máxima estão, maior vai ser a corrente média dos LEDs, maior vai ser o brilho dos LEDs, tá? Olha aqui a tensão no resistor lá, tá vendo? O ciclo ativo é maior. Olha aqui embaixo também, ó. Aqui é o transistor desligado. Pouco tempo desligado, ó. Pouco tempo desligado. Aqui e aqui. E aqui a corrente nos LEDs. Tá vendo? Ela começa aqui num valor já meio alto. Então, ó, os LEDs ficam acesos o tempo todo aí no desenho. Tá vendo? Pouco tempo esse diodo vai conduzir para transferir a energia da bobina pelos LEDs. De modo que ela não vai transferir toda a energia da bobina. Você pode ver que quando o transistor volta a conduzir, a corrente já começa alta. Porque como o diodo fica pouco tempo conduzindo,
ele não transfere toda a energia da bobina para o LED, ainda fica energia na bobina. Tá vendo? De modo que quando o transistor conduz, a corrente já começa meio alta. Agora, vamos diminuir o ciclo ativo aqui para 20. 20. Olha aqui como é que ficou. Ó, agora dá para você ver o LED acendendo e apagando. Olha aqui, ó. Corrente sobe, corrente desce. Ó, aqui não tem corrente. Por quê? Porque aqui, ó, o transistor está conduzindo por pouco tempo. Então acaba a energia da bobina. Até vir outra vez a condução do transistor demora um pouco. Ó. Aqui o transistor não conduzindo e não tem energia na bobina. Vou mostrar aqui para vocês. Ó. Ó. Acabou a energia da bobina. Ó, começou a conduzir. Olha lá, tá vendo? Acabou a energia. Transistor conduzindo. Ó, acabou a energia da bobina, apagou os LEDs. Agora o transistor vai conduzir de novo. Armazena um pouco de energia. Em seguida o transistor corta, o diodo conduz, descarrega a energia da bobina. Acabou a energia. Tá vendo? Ó? Olha o tempo que fica sem corrente nos LEDs. Então a corrente média aqui é bem menor. Embora o valor máximo e o mínimo sejam os mesmos, mas a corrente média aqui é bem menor. Então aqui você vai ver os LEDs muito mais fracos. Tá? Então é bem legal esse conversor. Vamos voltar lá para 50% do ciclo ativo. Olha lá. 50%, você já aumentou a corrente. E aqui você vê os LEDs acesos o tempo todo. Ó. E quando você diminuiu aqui o ciclo ativo, deu para ver o LED apagando. Tá? Então é assim que funciona esse conversor, né? O MOSFET conduz, a corrente vem por aqui. Quando ele corta, a corrente vai pelo diodo e descarrega a bobina. E esse capacitor, o que ele faz? Ele amortece essas variações de tensão que a gente tem aqui e aqui, principalmente quando a bobina muda a tensão nos terminais. A bobina mudando a tensão, para não dar uma pancada no circuito, esse capacitor carrega e depois ele descarrega um pouco, né? Então ele mantém amortecido os pulsos de tensão gerados aqui na bobina, tá? Então esse capacitor aqui é um damper, né? É um snubber. Snubber ou damper, mesma coisa. Ele serve para amortecer essas variações de tensão na bobina, tá bom? Então, aqui no circuito, a bobina está aqui, o diodo está aqui, o capacitor snubber está aqui, né? O resistor está aqui embaixo. Lembrando que quando a corrente começa a circular pela bobina e pelo transistor, ela vai subindo aqui. Quando iguala o pino 8, o transistor corta. E os componentes que estão ligados no pino 5 determinam o tempo que o transistor vai ficar cortado. Depois ele volta a funcionar. Tá bom? Portanto, quanto menor for a tensão no pino 8, mais rápido o resistor atinge ela e o transistor então vai ficar conduzindo menos tempo conduzindo, menos corrente média pelos LEDs, menos brilho nos LEDs. Quanto maior a tensão aqui no 8, mais demora para a tensão no resistor chegar no pino 8 para desligar o MOSFET. Mais tempo o MOSFET conduzindo, mais energia armazenada na bobina e maior a corrente média nos LEDs. Tá bom, pessoal? Na próxima aula, a gente vai falar sobre o controle de brilho. Ah, por falar nisso, pessoal, aproveitem que se você gosta desse assunto, fonte de alimentação, você pode adquirir os nossos e-books, os 4 e-books dessa fonte aqui, por apenas R$50. Se você adquirir até o final do mês, eu estou com uma promoção. Se você adquirir esses 4 e-books até o final do mês, no primeiro link da descrição do vídeo, nós mandamos para você um presente, né, que vai ser o e-book de backlight e redução de corrente, tá bom? Então a gente tem um backlight de redução de corrente, eu mando para você gratuitamente junto com esses e-books aqui dessa fonte, tá bom? Mas até o final do mês. Ah, e aproveita, pessoal, que nós estendemos a promoção até domingo, né, até o final da semana, para você adquirir todos os cursos da Burgos Eletrônica por apenas R$400, ganha o curso da eletrônica digital, tá aí na descrição, e as promoções lá na loja virtual burgoseletronica.com.br, dá uma olhadinha lá, tá bom? Na sexta-feira a gente vai ter a live com o Flávio. Se você quiser participar do sorteio do Arduino, junto com o canal Brincando com Ideias, com a Mamute Eletrônica, entre em contato com o meu e-mail que está aí na descrição do vídeo e manda o seu nome lá para você participar, tá bom?
Então nos vemos aqui numa próxima aula. Por enquanto, muito obrigado e até!